E agora a gente segue falando de saúde. O número de casos de dengue aqui no estado não para de subir. E a preocupação é que nesse período de chuva o mosquito pode se reproduzir muito mais rápido. A conscientização aqui começa na sala de aula. Com menos de 6 anos, esses alunos do ensino fundamental já estão aprendendo a importância de não deixar a água acumulada. Ele pica e depois fica passando mal. A Lara, de 5 anos, também vai contar para todo mundo o que aprendeu. Não pode ter água parada em casa? Não, Por quê? porque senão o mosquito sai. Agora, com as chuvas da primavera, é importante redobrar a atenção com a água parada para o mosquito Aedes aegypti não se proliferar. Em Jataí, no sudoeste do estado, mais de 4.500 casos foram confirmados de janeiro a outubro desse ano, 380% a mais se comparar com o ano passado. Em Rio Verde, também no sudoeste, foram confirmados mais de 3.700 casos de dengue nesse período. No entorno de Brasília, nesse ano, até outubro, foram 2.500 casos notificados. E em Catalão, no sudeste do estado, mais de 360 casos foram notificados. Em setembro desse ano, Rosiane de Assunção, de 61 anos, morreu diagnosticada com dengue. Se você tirar por semana 10 minutinhos para verificar, já é o suficiente para evitar que qualquer recipiente, por menor que seja, ele acumulando água, ele pode desenvolver o ovo do mosquito Aedes aegypti. Ainda falando sobre a questão da dengue, em Valparaíso, kits para testes rápidos de dengue, zika vírus, chikungunya estão sendo oferecidos nas unidades de saúde do município. Em breve, outras cidades do entorno devem receber também esses kits. O Renato tem muitos amigos que já tiveram dengue. E só de ouvir falar, ele já fica preocupado de também pegar a doença. É muita febre alta, né? Dores no corpo, aquela fraqueza, aquele desânimo, né? Lá em casa a gente cacha uns baldes, umas coisas lá que tem, que sempre quando chove acumula água, a gente está sempre esvaziando, né? Hoje mesmo já fiz isso hoje à tarde. E o Renato tem mesmo que se prevenir, principalmente nessa época do ano, no período de chuvas, que aumenta os riscos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite as doenças que a gente ouve muito falar, que são a dengue, a zika e a chikungunya. O descarte irregular de lixo é uma das formas do mosquito se reproduzir com mais facilidade. E apesar de ainda encontrarmos cenas como essas pelas ruas de Valparaíso, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os casos da doença diminuíram no município este ano. Foram 274 casos notificados até este mês. No mesmo período do ano passado, o número era alarmante, 1.272 casos. De 2017 para 2018, houve uma redução de 78%. E muitas pessoas que já tiveram sintomas da dengue, por exemplo, chegaram a esperar horas nas filas dos hospitais para se certificarem de que realmente contraíram a doença. Mas agora, o processo para chegar ao resultado demora apenas 20 minutos. Isso só é possível por meio deste teste rápido. Desde segunda-feira, Valparaíso está oferecendo esses testes em algumas unidades de saúde. O município recebeu 3.000 kits de dengue e 3.000 de chikungunya. Cada kit contém 60.000 testes. Nós vamos realizar todos os testes rápidos, até finalizar. A gente não tem certeza assim, de uma previsão de quando será feita uma próxima doação, mas o Ministério da Saúde já afirmou que quer continuar essa parceria. Também foram distribuídos 1.000 kits de zika, que contém 25.000 testes. Mas a prioridade é que, nesses casos, o teste seja feito apenas em gestantes. Todos esses kits foram enviados pelo Ministério da Saúde. Além de Valparaíso, os kits de testes rápidos serão enviados para todo o entorno sul, como Cidade Ocidental, Novo Gama, Lusiânia, Cristalina, Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas. A expectativa da Secretaria de Saúde aqui de Valparaíso é que esses kits comecem a ser distribuídos para esses municípios a partir da semana que vem. A Coordenação Geral de Laboratórios do Ministério da Saúde vai enviar um técnico na próxima semana para capacitar todos os profissionais da saúde, onde será distribuído também nas demais unidades. Mas a Secretaria de Saúde de Valparaíso alerta que os testes rápidos só serão feitos nos pacientes que estiverem com sintomas de dengue, zika ou chikungunya.
Para os moradores, esses testes chegaram no momento certo e podem ajudar, por exemplo, a desafogar as filas nos hospitais. Ótimo, porque aí, né, a pessoa chega, não precisa esperar muito tempo e aí já sai com o resultado, se está com a doença ou não, e já resolve o caso. Antigamente demorava e agora o processo é mais rápido, então é muito bom, muito bacana. E olha só, se você quiser tirar alguma dúvida sobre esses testes rápidos aí, é só ligar na Secretaria de Saúde de Valparaíso, no telefone 3627-1351, 3627-1351. Falar agora sobre, novamente, né, vamos falar sobre Talentos Kids. Os 10 semifinalistas do concurso Novos Talentos da Música Kids já foram selecionados. A gente mostrou no bloco anterior a Clara, né? Você vai conhecer agora o Vitor Hugo Mendes Fernandes. Eu gosto de Ed Sheeran, Shawn Mendes, John Legend também. Eu também gosto muito de desenhar. Eu gosto de desenhar também as roupas que eu vou fazer. Muitas vezes eu faço a roupa, eu vou lá, vó, me ajuda a costurar, porque eu não sei costurar, né? Ele gosta muito, ele tem essa sensibilidade para música, para arte. Lá em casa tem um microfone, né? Aí meu irmão também, ele gosta muito de fazer esses beatbox, vamos dizer. E ele tava fazendo lá, ele falou, isso aqui é massa, faz isso aqui. Eu descobri, assim, que eu queria cantar desde os 9. Foi na primeira vez, lá na fazenda do meu pai, quando tava tendo Réveillon, né, Natal. Aí a gente tava cantando, o povo lá sertanejo tava cantando. Aí eu gostava de uma música do Linkin Park, que foi a primeira que eu cantei na minha vida. Imaginei assim, bom, ele vai cantar, vai ser aquela tragédia. Eu pensei, a mãe pensou assim, vai ser aquela tragédia, mas é menino, bonitinho. Ele foi e começou a cantar. I try so hard and get so far. In the end, it doesn't even matter. Comecei a chorar de emoção. E dali, acabou. Bacana, daqui a pouco a gente mostra mais um semifinalista. E olha só, o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, 2018, foi divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Os cadernos de prova também estão disponíveis no G1. Vamos lá, vamos seguir agora falando sobre a questão da diabetes. A gente está recebendo aqui no estúdio do J1 o doutor Yasser Moura para falar sobre esse assunto. Doutor, chegaram várias outras perguntas aqui. Olha só, tem uma da Gleice, do Parque Estrela d'Alva. Ela quer saber se quem tem diabetes pode comer batata doce e ovo. Certo, então assim, as indicações dietéticas para o paciente diabético, elas têm que ser bem determinadas, certo? Então o paciente ele tem que evitar comidas que aumentam a glicemia no sangue. Então são assim, alimentos ricos em carboidratos, então massas, arroz, pão, pizza, tudo isso que aumenta muito os índices glicêmicos, eles devem ser evitados. A gente deve preferir alimentos de carboidrato com absorção um pouco mais lenta, que são as raízes. Então, mandioca, batata doce, esses alimentos, inhame, são preferíveis como tipo de carboidrato à alimentação. E o ovo é tranquilo, proteínas elas não têm tantas contraindicações quanto os carboidratos para o paciente diabético. A gente falou sobre a importância de manter os cuidados, né, acompanhar bem a questão da diabetes. Tem uma pergunta interessante aqui do Marcos Antônio, de Cidade Ocidental. Ele quer saber se é obrigação das autoridades fornecer as fitas para medir a glicemia das pessoas que usam insulina. Isso porque o controle é essencial para os que têm tipo 2. Com certeza, o controle do diabetes é muito importante. Para isso, o Ministério da Saúde tem uma portaria de outubro de 2007, que ela delimita bem essa questão das fitas, agulhas, lancetas, e elas vão ser oferecidas ao paciente que a equipe de saúde municipal acha que tem necessidade. Então, a equipe de saúde vai avaliar o paciente que tem necessidade, não tem condição de adquirir esse insumo e vai disponibilizar para ele de acordo com a necessidade do controle da doença dele. Certo? Olha só, sobre a questão alimentar, o Newton, ele diz o seguinte, para a gente tentar explicar melhor a questão da restrição alimentar. Quem tem diabetes não pode comer de jeito nenhum o quê? Tem algum alimento específico assim, esse não pode comer de jeito nenhum? Na verdade, assim, alimentos que devem ser evitados são alimentos ricos em açúcares. Então, assim, não tem nenhuma contraindicação absoluta, mas ele deve fazer o controle alimentar dele adequado.
Então, para isso, evitar alimentos ricos em açúcares. Então, todo tipo de doce, chocolate, doce, balinha, pirulito, devem ser evitados. E os carboidratos de índices glicêmicos muito rápidos também, né? Como as massas que eu já mencionei anteriormente. Agora, sobre a questão dos sintomas da diabetes. A Marilza, ela diz o seguinte: diabetes pode dar fraqueza e mal-estar? Sim, com certeza. Dependendo do nível glicêmico do paciente, se a glicose no sangue estiver muito alta, vai poder ter tontura, desmaios, fraqueza. Por isso que ele deve acompanhar, além das consequências futuras que esse paciente tem. Então, ele provavelmente, se não tiver o controle adequado da doença, futuramente ele pode ter problemas visuais. Uma das principais causas de cegueira é o diabetes. E problemas nos rins, problemas de feridas e até de amputações de membros, para quem não controla bem o diabetes, certo? O doutor continua aqui com a gente, daqui a pouquinho vamos responder mais perguntas sobre essa questão da diabetes. Nosso papo vai continuar aqui no estúdio, você pode mandar para a gente pelo nosso WhatsApp, o 98442-4000. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o J1. Olha só, hoje você já viu um pouquinho da história do Vitor Hugo, da Clara. Agora é hora de conhecer o Luiz Augusto Ferreira Tavares. Dizendo meu pai, eu comecei a cantar mesmo antes de falar. Ele cantava uma música de ninar pra mim. Aí teve um dia, dizendo ele, que eu comecei a meio que acompanhar ele. Luiz Augusto, diga ao menos boa noite, abra ao menos a janela, que eu canto é pra você. Com meio assim, ó. Eu até acho que quando ele nasceu, em vez dele chorar, ele cantou. Ele me incentiva muito em relação à música, esse gosto da arte. Vou pro campo acampar no mato. No mato tem pato, garrafa e garrafa. Todos os primeiros momentos dele, tive quando ele começou no Pequenas Vozes, né, o primeiro solo dele, né, que foi o The Lions, né. Quando eu comecei a cantar, eles aplaudiram, porque era uma música do The Lions, Sleep Tonight, do Rei Leão. Aí depois que começaram a aplaudir, eu me soltei. Eu quero que ele seja feliz naquilo que ele ama, né? Entre no meu carro, na estrada de Santos, e você vai me conhecer. Olha só, a votação para escolher os 5 finalistas do concurso Novos Talentos da Música Kids, promovido pela TVA Anhanguera. É só acessar lá o site G1 Goiás para poder votar. Vamos seguir então falando sobre diabetes com o doutor Yasser Moura. Doutor, várias perguntas aqui. Vamos aproveitar esses últimos minutos do J1 para a gente tentar esclarecer o máximo possível. Ivanete, ela diz o seguinte: qual a taxa que ela pode considerar que está com diabetes? Certo, então o diabetes ele tem que fazer o controle glicêmico para a gente poder definir o diagnóstico dele, né? Então, assim, a gente define como paciente pré-diabético aquele paciente que faz as medições glicêmicas dele que estão entre 100 e 126, né? Acima de 126, quando ele está de jejum, a gente já pode também considerar que ele está com índice glicêmico de um paciente diabético. Em qualquer momento, se ele medir a glicemia dele maior que 200, ele também já é considerado um paciente diabético. Existem outros critérios de diagnóstico também, que são hemoglobina glicada e teste de tolerância à glicose, que ele vai fazer casos suspeitos, né, do diabetes para esse paciente. A gente falou sobre a questão dos sintomas, né? E a Divina, ela quer saber o seguinte, ó, ela diz que é diabética e sente uma fraqueza e moleza enormes. O que ela pode fazer para tentar amenizar esses sintomas? A primeira coisa que ela deve fazer é procurar o atendimento na unidade básica de saúde, né? Para que sejam feitos exames, né, para ver se o controle glicêmico dela está sendo adequado ou não. Às vezes ela está com os índices glicêmicos aumentados e aí ela pode ter lesão em diversos tecidos que vão ocasionar esses níveis de fraqueza, indisposição, e ela tem que fazer esse acompanhamento na unidade básica de saúde. Esclarecer agora dúvidas para as grávidas. Olha só, a Joyce está grávida de 8 meses e quer saber como que pode ter diabetes gestacional e por que geralmente as grávidas são mais vulneráveis a isso. Certo. O diabetes gestacional ele é uma outra classificação do diabetes, né? Então a paciente ela pode não ter diabetes anteriormente e durante a gestação ela desenvolve, que a gente chama de diabetes gestacional. A placenta, que é um órgão
que é da gravidez, ele produz hormônios que eles são contra-insulínicos. Então, assim, a glicemia da grávida vai aumentar por causa desses hormônios produzidos pela placenta. E ela tem também um aumento da resistência à insulina. Então, o diabetes gestacional é uma outra entidade que acomete as grávidas e que também tem o acompanhamento adequado nas pacientes que fazem o pré-natal. Então, por isso que o pré-natal é muito importante para poder até detectar essas pacientes que são propensas a desenvolver um diabetes gestacional. Wagner Bastos quer saber se a diabetes tem cura. Diabetes é uma doença crônica, né? Então, assim, o paciente, a partir do seu diagnóstico, para o resto da vida, ele vai ter que controlar essa doença com as diversas medicações orais ou insulina. E, assim, agora estão surgindo novos estudos, né, referentes à cura do diabetes, com transplante de pâncreas. Então, assim, é algo muito recente que ainda são desenvolvidos em estudos ainda. Certo. Aí, Edneide, a gente vai falar agora, a gente falou bastante sobre a diabetes tipo 2, tem uma pergunta aqui sobre diabetes tipo 1. É da Edneide Campos de Valparaíso, ela pergunta o seguinte, ela quer saber se a diabetes tipo 1 é genética ou a pessoa já nasce com ela, né? E qual que é quais as diferentes das insulinas, não entendi. Qual diferentes da insulina infectada com o comprimido? Não entendi muito bem a pergunta dela. Certo, então explicando um pouco sobre o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 1 é aquele que desenvolve mais em pessoas mais jovens, certo? E ele pode ser de dois tipos, né? Ele pode ser autoimune, então o corpo ele vai destruir as células produtoras de insulina, então esse paciente não vai produzir o hormônio que abaixa a glicose no sangue, ou pode ser de causa desconhecida, então assim, ele simplesmente vai desenvolver uma falta de produção de insulina pelo pâncreas. Em relação à insulina que ela perguntou, são os diversos tipos de insulina. Existem insulinas de ação rápida, ação lenta, ação longa, que vai ser disponibilizado para cada paciente de acordo com a necessidade. E tem os antidiabéticos orais, que são os comprimidinhos que o pessoal vai ingerir. Que os mais comuns são a metformina e a glibenclamida. Doutor, última pergunta, rapidinho, só para a gente encerrar. A Andréia Paulino do Jardim Gá quer saber se quem tem triglicerídeo alto tem possibilidade de ter diabetes no futuro. Sim, então um dos fatores de risco para o diabetes é a falta desse controle de gordura, né, digamos assim. Então os pacientes que têm obesidade, triglicerídeos altos, colesterol alto, né, são aqueles pacientes que vão compor a síndrome metabólica. Então, todo paciente que tem propensão a ter síndrome metabólica tem um risco aumentado de desenvolver diabetes. Então, muito obrigado pela participação do senhor nesse dia tão importante, né, para quem tem diabetes. Esclareceu bastante dúvidas aqui no J1. Ótima tarde. Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde. A gente fica por aqui. Outras notícias locais você acompanha no J2. Na sequência, tem o Globo Esporte. Tchau.